Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham aqui o canal da Trilha Espírita. Eu sou a Juliane Penteado e recebi um convite muito agradável e fraterno da querida Tereza Cristina, através do Trilha Espírita, para trazermos a vocês, a todos nós, algumas considerações a respeito de um tema que a mim sempre foi muito peculiar. O que nós falaremos nestes minutos é a respeito do capítulo 3º da segunda parte do livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, onde trata a lição e toda a vida antes e depois do Cristo de Saulo de Tarso, depois posteriormente convertido em Paulo de Tarso. Nesse capítulo 3º da segunda parte, Saulo já estava atravessando problemas, dificuldades, entendendo melhor que esse seu apostolado não era assim tão simples. Nesse período, vinha Paulo tratando de um período de deserto, onde ele se encontrou durante muito tempo no deserto. Ele já havia procurado, inclusive pelo seu pai, que lhe expulsou de casa, não lhe ofereceu a mão que ele aguardava. Então Paulo estava naquela ocasião se sentindo muito só. Naquela ocasião, Paulo, ainda como Saulo, estava, além da solidão, compreendendo que seguir o Cristo não era tão simples, porque o mundo ainda não estava preparado para entender de maneira plena o que aquelas lições do Cristo significavam na vida de cada um de nós. Então, nesse momento em que Paulo estava naquela circunstância de extrema dor, ele procura descansar quando ele se depara com os dois espíritos de irmãos na vida terrena, Abigail e Estevão. E dentro dessas tratativas, dessas conversações em que eles entabularam, e nesse momento em que ambos, Estevão e Abigail, estenderam um colo amigável e fraterno ao Saulo, Paulo, Abigail passa a trazer ao Paulo algumas lições estas que são, na verdade, perguntas e questionamentos que Paulo traz, um pouco ainda indignado. Podemos compreender que naquele momento as perguntas de Paulo eram de certa indignação, de por quê, como fazer, o que ele deveria fazer. E é por isso que o tema de que nós vamos tratar aqui são de trazer essas lições de Abigail para os nossos dias atuais. E por isso nós devemos nos lembrar que quando nós tratamos dessas lições, e essas lições que inclusive Abigail destinou a Paulo naquele momento, elas não servem para aqueles seres que ainda não compreenderam o que é a vivência da espiritualidade no seu dia a dia. Essas lições, elas se prestam àqueles seres encarnados e desencarnados, principalmente os encarnados, que estamos aqui na nossa batalha do dia a dia. Podemos dizer uma batalha porque ainda enfrentamos as dificuldades materiais, mas são para aquelas pessoas que não querem mais e não aceitam mais a mediocridade da vida material. São para aquelas pessoas que querem algo mais,
que não querem apenas seguir aquele roteiro de nascer, crescer, reproduzir e morrer, que têm a compreensão certeira do nascer e progredir sempre, do estarmos aqui por uma passagem e entendermos que o tempo aqui destinado é precioso. Essas lições são para os discípulos de Jesus efetivamente ligados e diretamente ligados às suas lições, na busca principalmente dessas lições. Então, quando Abigail traz essas lições, muitos chamam de os conselhos de Abigail, poderíamos colocar como um roteiro de vida e convivência que Abigail nos reporta. E nesse momento, então eu vou aqui acompanhar, inclusive do meu livro que está aqui ao meu lado, já quase no final da sua conversa, da sua fala, Paulo quis aproveitar um pouco mais aquele período tão importante de estar junto desse espírito elevado que era Abigail, e ele faz a seguinte pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Veja que, quando ele faz essa pergunta, ele estava ansiando por questionamentos dentro do seu âmago. Ele não conseguia compreender o porquê de ele não ser compreendido por muitos. Percebam? Na verdade, ele queria ser compreendido também, mas ele não estava conseguindo ser por todos. O que para ele parecia tão óbvio, o que antes não era, mas passou a ser. Ele queria fazer com que todos entendessem ou buscassem entender. E quando ele pergunta o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus, Abigail, do Cristo, melhor dizendo, Abigail responde: ama. Porque só compreende quem ama. Quando temos crianças pequenas e quando estamos num nível de maturidade emocional, conseguimos compreender que uma criança, quando faz birra, ou é porque ela está com sono, ou é porque ela está com fome, algo a está incomodando, ou ela tem alguma dor. Dentro de uma normalidade, claro. Numa normalidade, num ambiente sadio, saudável, entre tantas outras questões que envolvem uma infância. Mas quando vemos uma criança fazendo manha, fazendo birra, choramingando, o que a mãe faz? Procura ver o que está faltando para ele naquele momento. Acolhe, oferece algo para comer, procura ver se está com alguma dor, alguma constipação. Procura avaliar aquele momento, procura compreender. Só compreende quem ama. Quando precisamos de um conselho amigo para determinadas áreas, quando nós precisamos de aconchego, quem nós procuramos? Nós procuramos aquele amigo ou amiga que realmente nos ama. E aquele que realmente nos ama vai nos dizer a coisa certa, aquilo que é o melhor para nós, mesmo que não seja aquilo que nós queremos ouvir. Quando queremos um conselho técnico, é outra situação. Mas quando queremos entendimento e compreensão, sabe aquele amigo, aquela amiga, que você não precisa explicar muita coisa sobre quem é você, as suas angústias, os seus anseios, sobre o seu passado, que ele provavelmente já sabe, os erros que você já teve.
Quando você busca uma resposta, você busca quem? Aquele que te ama. Aquele que vai entender o motivo da sua angústia. Aquele que vai entender o motivo da sua carência. O motivo desse desafio te tocar tanto. Por que você... É aquela velha história. Olha, fulano, eu estou muito apreensivo porque eu vou mudar de emprego. Vai ser um emprego muito melhor, muito maior, vou ganhar muito mais dinheiro. Se você fala para alguém que não conhece o que passa em seu íntimo, o que você sente e já passou no passado, é possível que alguém diga, tecnicamente, ora, por que você está tão preocupado se a sua vida vai melhorar? Mas o teu amigo que te ama compreende o que te assola. O amigo que te ama entende o porquê do seu medo. Porque ele sabe quais são, inclusive, os seus defeitos. E ele vai te acolher. Então, quando Abigail diz ama, ela está dizendo a forma mais perfeita de se compreender o Cristo é amando. É amando no sentido de acolher, no sentido de aceitar, no sentido de compreender. E aí, ele continua. Sim, tudo bem. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha amar os próprios inimigos, mas ele considerava o quão difícil devia ser essa realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcance esta elevada expressão de esforço junto ao Cristo? Paralelamente, se nós colocarmos aquele momento de Paulo, ainda como Saulo na obra, para os nossos dias atuais, é como se fosse assim: ora, Abigail, tudo bem, a gente procura amar, compreender os outros, mas como é que eu faço para compreender gente que eu não gosto? Gente que eu estou vendo que ela faz coisas absurdas? Pessoas que têm uma contrariedade a tudo aquilo que eu acredito como valor e que eu já aprendi que são valores importantes. Como é que eu vou fazer para amar gente que não concorda comigo? Gente que tem diferenças políticas, que tem diferenças religiosas, que beiram ao absurdo em muitos casos. Como eu vou amar gente que eu não me afinizo? Pessoas que eu não consigo compreender, nesse sentido de compreensão, percebam? Eu não consigo compreender essas pessoas. Como essas pessoas ainda pensam assim? Como pessoas ainda são racistas? Como pessoas ainda fazem diferenças entre os outros? Como pessoas ainda infringem as leis? Como? Como é que eu compreendo e amo isso, Abigail? E Abigail responde: trabalha. Trabalha. Mas esse trabalha que Abigail responde, percebam, ela só diz trabalha e sorri. Convido todos a lerem essa obra. Abigail diz trabalha, mas Pedro faz a captação dessa mensagem de maneira mais abrangente. Ele diz, ele pensa, Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava fazê-lo ardentemente. E por isso ele foi para o deserto, ficou mais de 1000 dias consecutivos. Só que quando ele volta do deserto,
Vejam, era necessário o aperfeiçoamento interior. Paulo entendeu que quando ela diz trabalha, ela não estava dizendo trabalha para o outro, trabalha para mudar o outro, trabalha para construir um novo mundo, trabalha para mudar a sociedade, trabalhe para mudar o país. Não. Ela estava dizendo trabalha você, dentro de você. Ela estava dizendo mude a si mesmo, aperfeiçoe-se a si mesmo. E aí eu faço aqui uma ponte. Quando nós não conseguimos compreender alguém que é diferente de nós, a psicologia junguiana diz que ali bate um espelho para nós. Ou seja, algo ali nos toca tão profundamente que podem ter relações ou com a nossa vida atual ou com a nossa vida passada, sim. Por que é que aquilo me toca tão grandemente? Devo eu trabalhar em mim e não buscar mudar o outro. E aí, Paulo continua, mas tudo bem, eu tentei, olha, eu fui para o deserto, eu fiquei 1000 dias lá, mas quando eu volto para o ambiente coletivo, em comparação com os antigos companheiros, eu acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências eu adoto contra o desânimo destruidor? Vejam só que interessante. Primeiro, Abigail diz, trabalha, ama para compreender tudo, todas as pessoas, compreender as pessoas ao seu redor. Depois ela diz, trabalha dentro de você. Esse acolhimento, essa compreensão para fazer com que você entenda essa expressão do Cristo, desses desígnios do Cristo. Então trabalha, para que você compreenda que o outro é diferente de você e que para que você possa amá-lo e compreender, você precisa trabalhar o seu íntimo, não o dele. É isso que Abigail quis dizer, olha, para você amar, você precisa trabalhar também o seu íntimo. Assim, um vai ajudando o outro, um verbo ajuda o outro. Só que aí ele fala, tá, mas quando eu volto para a sociedade, eu saí do deserto, saí da minha clausura, eu estava numa pandemia, vamos levar para os meus dias atuais, nossos dias atuais, que é a proposta da nossa palestra. Eu volto para a sociedade e vejo que nada mudou. Ao contrário, eu vejo mais perversidade. Eu me desanimo com a humanidade. Eu vejo que a humanidade parece que pouco evoluiu. A radicalização, um moralismo exacerbado e não condizente com a moral cristã, valores éticos deturpados, falta de consciência coletiva, após um período de enclausuramento necessário, e quando eu me deparo no retorno, eu me encontro situações, olha só como ele diz, antigos companheiros, com os quais eu acalentava sadias esperanças, mas que se converteram em dolorosas perplexidades. E aí, Abigail, é o que ele diz, como que eu faço com esse desânimo destruidor? Quando ele retorna e diz, meu Deus, é aquela frase, o mundo está perdido? As nossas avós diziam, não é mesmo? O mundo está perdido, o que eu faço agora, Abigail? E Abigail responde, espera, espera, porque cada um tem o seu tempo. Quando Abigail diz espera, é no sentido de continuar amando, continuar trabalhando. Não é uma espera de inércia, é uma espera em ação, é uma espera em trabalho e amor. É uma espera onde você está trabalhando o seu íntimo, trabalhando as suas convergências ou divergências internas,
a sua solidariedade, o seu amor com o próximo e compreensão ampla de que tudo isso está sob os desígnios de Deus. Porque Deus, Ele espera também por nós, mas Ele sabe que somos crianças espirituais e cada um no seu tempo. Encontramos pessoas jovens, com pouca idade cronológica, muito mais maduras emocionalmente do que pessoas com 50, 60 anos de idade e que ainda não tiveram essa percepção. Sabendo que somos espíritos imortais e na construção do nascer e progredir sempre, nascer, renascer e progredir sempre, sabemos que cada um tem o seu momento e não nos cabe empurrar o outro para o progresso. E isso serve para todos os ambientes que vivenciamos, no ambiente familiar, principalmente, no ambiente profissional, nas coletividades em que nos colocamos, nas diversas, no dentro do centro espírita, que são os ambientes em que nos reportamos, nos comungamos. Então espera o tempo do outro. Enquanto isso, vai trabalhando o seu íntimo. Enquanto isso, vai amando e compreendendo. E vai esperando. Não pegar para si esta peleja, porque não nos cabe limpar o mundo inteiro. É muita prepotência nossa acharmos que nós viemos em missão, somos espíritas e vamos salvar a sociedade. Porque o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Não é bem por aí. É muita prepotência nossa. Só Deus é onipotente. Somos espíritos imperfeitos. Cabe a nós mudarmos a nós mesmos. A cada um segundo suas obras. A cada um segundo o seu tempo. O meu dever, enquanto neste planeta, é desencarnar o melhor possível. É quando eu partir com um degrau, pelo menos, a mais na minha escada evolutiva. Ou pelo menos não piorar a minha situação do que eu já trouxe. Esse é o nosso dever. Mas é por isso que eu reporto ao início da minha fala. Essas lições não são para aqueles que ainda não tiveram o despertar. Essas lições são para aqueles que já despertaram, para aqueles que já entenderam que a vida material por si só não serve mais, que é importante essa religação com o Pai, com o Criador. Por isso que as lições de Abigail são para aprendermos a conviver com todos os espíritos imperfeitos ao nosso redor, inclusive nós mesmos. E aí, finalizando, ele reflete tudo isso sobre esperar, sobre esperançar, mas ele ainda diz: onde está a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que se faziam indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Veja bem. Então Paulo repergunta: eu entendi que nós devemos amar, trabalhar e esperar. Mas como que eu lido com tanta divergência, com forças tão antagônicas, com forças tão heterogêneas? Como lidar com esse radicalismo que assola em todos os lugares? Como eu agir com essa indiferença dos homens, com as pessoas que não entenderam? E Abigail finaliza: perdoa. Porque, mais uma vez, nós somos espíritos imperfeitos, em busca da perfeição.
uns mais despertos, outros nem tanto. E para lidarmos com aqueles que ainda não estão despertos, é necessário amar, trabalhar, esperar e perdoar. Essas são as lições, é um roteiro de convivência no mundo material que Abigail traz e trouxe para Paulo, mas que servem para nós ainda nos dias de hoje e certamente servirão para muitos anos. É um roteiro valioso que nós podemos nos lembrar em todos os momentos, quando estivermos exaustos, desanimados, cansados, com dificuldade de compreender e de ser compreendido. E que aproveitemos os nossos momentos de solitude para essa religação com o Criador, compreendendo que a essência do Cristo, a essência divina da criação e o ensinamento do Cristo estão conosco e nunca estamos sozinhos. Que possamos aprender com Abigail as lições destinadas a Paulo e que Paulo soube lidar até o último respiro de sua encarnação nesta condição. Muito obrigada a todos e todas que ouviram, que me ouviram até esse momento. Obrigada pela paciência em estar até aqui e eu espero muito ter ajudado de alguma forma. Um abraço fraterno e até uma próxima.